Muito boa noite, igreja. Que a paz de Cristo esteja inundando o seu coração. Então, nós estamos aqui continuando a nossa série a respeito do Sermão do Monte. Amém? Falamos sobre os pobres de espírito, os humildes de espírito. Aleluia. Falamos sobre chorar. E falamos também que todo o sermão ele foi elaborado por Cristo de uma forma um ligando o outro. Não tem como desconectar um do outro. Um nos leva para o outro. E a humildade de espírito, como nós já aprendemos, nos leva a dizer que nós somos pobres de espírito, precisamos de Jesus. Somos dependentes de algo, somos pobres, não sabemos nada. Não temos nada a oferecer ao Senhor. Isso me leva a chorar, porque meu estado de pobreza e de podridão, ao me olhar no espelho e ver quantas falhas, quanta pecaminosidade existe, até nas minhas boas ações existe pecado. Isso me leva a chorar, isso me leva a reconhecer quão distante eu estava do Senhor. Quão gracioso Deus é. E aí, isso me leva a um outro estágio. Mansidão. Amém? Vamos lá. Mateus 5. Felizes 5:5, né? Felizes as pessoas, felizes são os mansos, porque herdarão a terra. Existem versões que está humilde também, no lugar de manso. Amém? Mas tem o mesmo sentido. Mas a gente percebe que tudo que Jesus está colocando sempre está dando um contraste no que nas bem-aventuranças. Felizes são as pessoas que choram. Não é um contraste? Então aqui está: felizes são os mansos, porque herdarão a terra. Isso nos leva a pensar que quando Mateus estava escrevendo esse sermão, escrevendo o que Jesus disse, amém? Jesus estava falando para judeus. E naquela época, a mentalidade do povo judeu, na questão de herdar terras, ou conquistar terras, ou era por meio de guerra, era por meio de confronto. Essa é a mentalidade que eles tinham. Na verdade, essa mentalidade de conquista, de herança, por que eles tinham? Se a gente vê lá vamos lá ver em Josué 6. Josué 6. Obrigado. Josué 6. Qual que é a mentalidade? Deus escolhe um homem chamado Moisés, fala para ele que vai libertar o povo do Egito, ele é o libertador do Egito, amém? E promete: você vai libertar o meu povo e você vai conduzir o povo a uma terra que mana leite e mel. A herança de vocês será aquela terra, amém? Então Moisés conduziu o povo pelo deserto, 40 anos, aquela história toda. Só que Moisés não herdou, ficou na porta da terra, avistou a terra, mas não entrou na terra. Quem entrou foi Josué. E como que Josué entrou na terra? Como que eles tomaram posse da terra? Por meio de guerra. Por meio de guerra. Está lá em Josué 6:20.
21. 20, 21. Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram. E mataram e mataram com as suas espadas. Então houve guerra, eles tomaram. Amém? Então essa mentalidade vinha. Amém? Então quando Jesus fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão, deu um conflito na mente daqueles que estavam ouvindo. Amém? Glória a Deus. E isso nos lembra que Zacarias 9, versículo 9, ele profetizou. Vamos lá ver o que Zacarias profetizou? Zacarias capítulo 9. Versículo 9. Alegre-se muito o povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde. E está montado num jumento, num jumentinho filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. E os arcos e as flechas serão destruídos. E ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar ao outro, e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Amém. Amém? É um reino de paz. Não destruiu os arcos de flechas. Não é com esse meio que os mansos herdarão a terra. Não é por esse meio. É como se o Senhor Jesus prontamente tivesse dito assim: não, o caminho não é este. Eu não sou nada disso. E nem o meu reino se reveste dessa natureza. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então sou como um contraste. Amém? Como contraste. Não só nessa bem-aventurança, mas em todas as escrituras, os ensinos são reversos a esses pensamentos. De você conquistar algo pelo seu esforço. Amém? Pelas suas qualidades, pelas suas habilidades. No reino de Deus é diferente dos padrões deste mundo. E vale a pena lembrar que nós somos nova criatura. Nós somos distintos do mundo, das pessoas deste mundo. Tem uma grande diferença. Amém? Nós somos regenerados. Você lembra quando você reconheceu, quando você foi pobre de espírito, quando você é pobre de espírito? Eu posso te lembrar que quando você se converteu, quando caiu a ficha de todos os seus pecados, você entrou em contato com Jesus. E isso te levou a chorar na presença de Deus. Isso foi por intermédio de um encontro que a igreja fez, foi por intermédio de você sozinho no seu quarto. Eu não sei como foi a sua conexão com Deus. O momento que a sua escama dos olhos caíram e você realmente teve um encontro com Deus, uma conversão, uma mudança de vida. Estava indo para um lado e do nada não, por intermédio do Espírito Santo, você está no caminho de Deus agora. Amém? Se tornou um filho de Deus. Mas você lembra como que foi? Outra coisa também, outro ponto também, outro princípio que a gente vê que não é por meio das nossas aptidões e características e qualidades que Deus atua, ou que Deus quer mostrar a sua grandeza. Na história de Gideão, vamos falar de Gideão, como que Deus reduzia o seu exército, em vez de aumentar o exército, Deus reduzia o exército para um exército menor,
do que os inimigos, para mostrar quem ganhou a guerra foi o Senhor, não foi os homens. É assim que Deus atua em nossas vidas, diminuindo-nos. Aquele que quer ser grande, seja pequeno. Humildade, manso. Então, assim, mas uma coisa que eu quero dizer também, é um processo de conversão, humildade de espírito. Eu reconheço o pobre de espírito. Isso me leva a chorar no espírito. É tudo o espírito de humildade, o espírito que me leva a chorar, o espírito de mansidão. Que está dentro de você, está dentro de mim. Amém? E isso é algo linear, é algo assim que a mansidão é algo que tem a ver com o outro, o próximo, e não só comigo. Tem a ver com a minha ação, as minhas atitudes em relação ao meu próximo. Porque uma coisa é eu reconhecer que sou pecador, eu dizer, entrar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Outra coisa é o seu irmão chegar para você, você é pecador, hein, mano? Sabe, a forma com que a gente reage, o meu próximo apontar os meus defeitos, as minhas falhas, é essa forma com que eu reajo que eu vou precisar dessa mansidão. Mansidão é muitíssimo importante. Porque não tem como eu seguir os próximos sermões, as próximas direções de Jesus sem essa mansidão. Então, você precisa ter essa mansidão que está aí no seu espírito. Porque tem a ver com o outro e não comigo. Tem a ver com que eu me rebaixar, assim como Jesus fez. Nós temos vários exemplos de homens mansos. Abraão foi tido como um homem manso. Moisés, um homem manso. Davi, manso. Por que manso? Porque o rei Saul perseguia ele. Ele teve a oportunidade de matar, revidar. E ele não fez. De maneira nenhuma tocarei no ungido do Senhor. Ele não levou para o lado pessoal, mas ele levou para o lado espiritual. Existia uma hierarquia espiritual e ele sabia que o tempo dele iria chegar. Ele já tinha sido ungido rei, mas teve que esperar 40 anos para ser rei. Ele precisava esperar o rei Saul morrer. E ele poderia usar as próprias mãos para matar o rei Saul e ser rei. Mas mansidão. E por que eu digo que não tem nada a ver com características verde berço, eu nasci manso? O Gilberto é manso. Quem disse? Sou manso porque o Espírito Santo está em mim e eu exerço essa mansidão. Eu dou espaço para isso. Por que não tem a ver com características físicas? Porque características físicas. Por quê? Não tem nada a ver. De berço, não tem nada a ver. Porque, por exemplo, Moisés é tido como um homem manso, amém? Mas Moisés, ele entrou numa briga para defender um patrício e matou um egípcio. Virou um assassino e fugitivo. Não foi? Aonde ele exercia essa mansidão? Onde ele era manso? Fosse outro, não ia defender ninguém, não ia matar ninguém, ia entrar. Se fosse eu ia falar, não, irmão, vamos parar. Chamava outro, ajuda aqui a separar e tal, e cada um para o seu lado. Né? Davi era manso, mas olha, ele era um homem de guerra. Nós conhecemos a história de Davi. Então não tem nada a ver com características físicas, porque tudo é do Espírito. Todo sermão do monte é para cristão que tem o Espírito Santo. Cristão que tem o Espírito Santo. E que realmente tem prazer em querer fazer
da sua vida instrumento para agradar o Pai. Ser cristão, acho que é isso, uma retribuição do entendimento daquilo que Jesus fez por mim, e eu retribuo com a minha vida, para Deus mesmo e para com o meu próximo. Exerço mansidão para o meu próximo. O meu próximo precisa... E também, outra coisa, outra característica, por que é horizontal, tem a ver com os outros, não comigo? Não é eu que digo que eu sou manso. São os outros que vão falar se você é manso. Se você tem essa mansidão de Jesus. Nós podemos citar vários exemplos de homens mansos, mas o maior exemplo é aquele que disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração. Olha para Jesus e aprenda dele. Ele é manso e humilde de coração. Então, ao olharmos para Jesus, o nosso autor e consumador, todo mundo tem uma ideia de mansidão. Todo mundo tem um conceito já formado o que é mansidão. Isso não está errado. Está certinho. Esse conceito de mansidão que você tem está certinho. Mas agora, com o Espírito Santo dentro de você, é só viver. Viva. Viva. Por que eu digo isso? Porque lá para frente, vou dizer assim, se alguém lhe bater numa face, revida. É assim que a Bíblia vai falar? É assim que Jesus vai te ensinar? Fica com raiva dele. É isso que Jesus ensina? Se alguém vier bater na sua face, pega a faca e joga para cima dele, chama a turma e bate na pessoa. Não é isso que Jesus nos ensina. Nem ao menos Jesus ensina a ficar com raiva no coração. Se alguém lhe bater numa face, vire a outra. Então é muito importante nós deixarmos o Espírito de Deus produzir dentro de nós esse espírito de humildade, esse espírito lamentoso, essa mansidão. Cada sermão, cada bem-aventurança vai afunilando cada vez mais. Não vai ficando cada vez mais fácil. Vai ficando cada vez mais difícil. Por quê? Porque não tem a ver comigo. Não tem a ver com as minhas qualidades, com o que eu sei. Tem a ver com Deus. Vai ficando mais difícil porque eu vou me tornando cada vez mais dependente do Pai. Eu preciso me tornar dependente do Pai, porque se fosse ficando fácil, eu ia largar a mão do Pai e ia achar que estou bem sozinho. Como uma criança que está aprendendo a andar, ela aprende a andar, aprende a correr, mas sempre ali o Pai com a mão dada nele. Mas chega uma hora que a criança quer soltar. A criança quer soltar da mão e fala: eu já sei, me solta. E o Pai solta a mão. E a criança vai, pá, cai. E o Pai está lá amparando, levantando e de novo. Para a gente aprender a andar de bicicleta, como você aprendeu a andar de bicicleta? Foi na teoria? Você fez uma escola de como pedalar na teoria? Foi na prática. E precisou ter uma dependência de alguém para te impulsionar, ficar ali do lado, até você vencer o medo. E hoje você anda de bicicleta sem. Hoje você está aí, para cima e para baixo, de bike. Tem uns que empinam.
tem uns que derrapam, né? Tudo. Mas no começo, no espírito, irmãos, eu quero que você empine, eu quero que você derrape, consiga dominar o seu espírito. Amém? Domine o seu espírito. Você tem um espírito de mansidão. Temos. Só que uma coisa é certa. No espírito, o espírito me leva a nunca soltar a mão do Pai. Eu nunca posso soltar a mão do meu Pai. É o meu Pai que vai me conduzir para esse reino que está preparado para mim. Eu já não sou desse mundo, já não pertenço deste mundo. Esse reino não é o meu reino, não é este reino que eu vou conquistar. Essa terra, pode ser ter essa terra, mas eu não sou dessa terra. Então eu não posso me enquadrar com os padrões dessa terra. Se eu quiser me enquadrar com os padrões dessa terra, eu não sou cristão. E a minha vida é sem sentido. É por isso que o Espírito de Deus e o amor de Deus levam uma pessoa como eu, como você, que não conhecia Deus, me leva, em determinado momento da nossa vida, me leva a conhecer Jesus. Imagine o Silvio sem Jesus. Não quero nem imaginar eu sem Jesus, porque eu já sei a desgraça que eu era. Mau caráter que eu era. Você vê que transformação que Jesus faz na nossa vida. Mau caráter, bom caráter. Amém? Olha que transformação. E uma coisa eu falei ontem para um amigo. Existe uma transformação dentro de nós que a gente notou no começo da nossa conversão. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você notou grande transformação, drástica transformação, e você estava aberto para elas. Mas só que passaram alguns anos, parece que essa transformação parou. Não sei por qual motivo, mas eu olho para mim mesmo e reflito assim, parou por quê? Parece que eu não estou evoluindo nessa transformação. Parece que o carregador está na tomada com o cabo, ligado na tomada com o cabo, mas o celular não está conectado ali. Eu achando que o celular estava carregando, mas só estava com o cabo ligado na tomada, e só com o cabo, mas não estava conectado. Muitas vezes a nossa vida espiritual não progride porque a gente acha que está carregando, te acha que está sendo transformado, mas na verdade estamos desconectados do Pai. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Essa igreja pentecostal, aleluia. Fervendo aqui, Pai. Já falei. Já falei. Outra atitude de mansidão a gente vê em Jesus, lá em Lucas 23, 34. Quando Jesus ele foi preso, quando bateram nele, cuspiram nele, estava prestes a matarem ele. E ele falou: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Atitude suprema de mansidão. É quando as pessoas te atacam, te agridem com palavras,
E a gente precisa dessa mansidão para não usar, para não ser o eu nosso entrar em ação. É preferível o Espírito que está em nós entrar em ação do que o nosso eu entrar em ação. O que acontece hoje é que mais o nosso eu entra em ação do que o Espírito de Deus que habita em mim entra em ação. Nós alimentamos o nosso eu e por isso ele entra reativo. Toma lá da cá. Quando percebemos, e o Espírito Santo me leva a perceber, me leva a reconhecer e me leva a ficar mal. Puxa. E aí volta o processo, Sermão do Monte, pobre de espírito, me leva a chorar. Vamos praticar a mansidão. Então, o crente, que é diferente do não crente, ele tem essa característica. Uma coisa que esse livro que está nos guiando, fala no começo, na introdução, fala que o Sermão do Monte não é uma regra, também não é uma doutrina, mas parte de uma vivência do crente. Faz parte da vida do crente. Ou seja, são as atitudes do crente. O Sermão do Monte são as atitudes do crente, impressa por Jesus. Jesus senta, uma multidão acompanhando ele, ele senta. Toda a multidão senta. Os discípulos sentam. Dizem que Jesus ele vai para perto de um barco, de costa para o mar, para a voz sair mais, né? O vento levar a voz para ir mais longe. Dizem, não sei se é verdade. Enfim, mas assenta e todos escutam Jesus falando. Mas eles não tiveram esse privilégio de estar, só os discípulos, ou seja, só os chegados de Jesus, só quem está próximo de Jesus consegue tirar mais informações. É porque quem está mais próximo de Jesus é que tem mais interesse de obedecer o que ele está falando. Aquele que está próximo de Jesus é o que deseja estar próximo de Jesus. É porque reconhece, puxa, eu preciso de Jesus, cara. Sou nada. Aleluia. Mansidão, eu quero fazer uma distinção que não é uma pessoa, por exemplo, indolente. O que é indolente? Pessoa sem ânimo, sem força física, preguiça, ausência de dor, insensibilidade, uma pessoa insensível. A pessoa sem ânimo, não quer dizer que ela é mansa, ela está sem ânimo. Então não podemos confundir esses tipos de características. Por exemplo, uma pessoa que o foco está na tibieza. O que é isso? Me explica. Estado de fraqueza, quase a mesma coisa de indolência. Frouxidão, debilidade, falta de entusiasmo, frieza, fragilidade. Uma pessoa frágil, não quer dizer que ela é mansa. Quer dizer que ela está frágil, ou que ela é fria. Amém? Não tem nada a ver com esses tipos de atributos, esse tipo de características. Eu também já falei isso, né? Gentileza também. Há pessoas que parecem ter nascido gentis. Isso não é isso que Jesus quis dizer ao afirmar bem-aventurados mansos. Amém? Nesses casos ocorre algo da natureza, tipo, por exemplo, o animal. Porque não tem nada a ver com isso? Porque um animal, ele tem animal manso e um animal bravo. Não é verdade? Tem um pitbull. Você confia num pitbull manso? Eu acho que eu não, nem se fosse meu. Entendeu? Então, assim, não tem nada a ver com esse tipo de características. Características humanas. Estão falando que, Jesus está falando que eu botei em vocês o Espírito Santo e por isso há mansidão em você. Por isso sejas manso, porque é assim que vocês herdarão a terra. Não é brigando, não é guerreando um contra o outro,
Amém? É sendo manso que vocês herdarão a terra. Aleluia. Vamos ver. Vamos ver o que está escrito lá em 1 Pedro 2, 22. Dois, 22. Olhando para Jesus, esse 1 Pedro está dando uma característica de Jesus que a gente tem que aprender e praticar em nós. Aprender de mim, que sou manso e humilde, Jesus disse. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos sofrimentos dele, nós somos curados. Até aqui tá bom. Ou seja, olhando para Jesus, eu já aprendo de cara que ele não proferiu mentira. Uma característica do cristão é não mentir. É dizer sempre a verdade. Mansidão. Amém? Tem um provérbio que diz, mentira nem por brincadeira. Mentira nem por brincadeira. É um provérbio que eu aprendi, só que infelizmente eu não decoro o versículo. Mas eu sei onde está, provérbio. Amém. Mas olha só. Quando foi insultado, não proferiu insulto. Ele não revidava. E você pode falar, mas é Jesus, né? Jesus é Jesus, né? Ele é Deus, né? Mas ele é também homem. Ele se despiu da sua glória. Ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Ele se despiu. Ele quis ser homem mesmo para salvar a humanidade. Ele tinha que ser homem. E ele também padeceu tudo que a gente padece. E o grau extremo é a dor. A gente bate um dedinho, fura um dedo, dói. Mas Jesus foi no extremo da dor. Jesus, toda a vida de Jesus, tudo foi ao extremo. E para nos salvar, ele foi no extremo da dor também. Acredito, eu tive um sonho, ou estava dormindo, sei lá, e veio uma frase. E eu fiquei o dia inteiro, Senhor, que frase é aquela? Eu não lembro, eu tenho problema de memória, sabe? Que eu sonho, eu sei que eu sonhei, mas não lembro. E quando eu lembro, eu tenho que escrever. Às vezes tem a ver com o lado espiritual, mas às vezes não tem nada a ver com nada, entendeu? Mas eu preciso escrever. Mas uma frase, eu não sei certinho a frase, mas eu sei o sentido dela. Quando a gente entende o tamanho do sacrifício que Cristo fez por mim, ou pela gente, eu posso fazer qualquer sacrifício por Ele. Ou nada que eu faça é sacrificoso para Deus. Sacrificante. Sacrificoso não existe. Você entendeu? Então, assim, o norte da minha vida, o norte da sua vida está ligado diretamente ao quanto você compreende que Cristo fez por você. Isso é conversão. Isso é caminhar com Jesus. Isso é deixar o Espírito nortear a sua vida. Reconhecendo o tamanho
do amor que ele demonstrou na cruz por mim, por você. Então, eu retribuo isso, sendo manso com o meu próximo, chorando na presença do Pai, me conectando com o Senhor, sem desligar o cabo, sem largar da mão do Senhor. Então, bem-aventurados os mansos, herdarão a terra. Então, assim, não tem nada a ver com a sua característica física. Isso ficou claro, né? Tem a ver com o espírito que está aí dentro de você. João Batista batizou Jesus e continuou batizando outras pessoas depois que batizou Jesus. E João Batista tinha os discípulos dele ali. Outro dia passou Jesus com os discípulos dele em outro lugar. E os discípulos de João Batista disseram assim: João, Jesus está lá. Tipo assim, queriam estar lá com Jesus, mas não queria, entendeu? Aí João falou assim: pode ir, vai com ele. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Só tem uma fórmula de eu e você conseguir exercer essa mansidão do Espírito. É diminuindo o eu. É colocando o eu é humilhar o eu. Não existe mais eu. Eu sou assim. Esse é o meu jeito. Essa é a minha vida. Isso eu não mudo. Se você viver assim, você não tem um Senhor. Se você viver assim, você não entregou a sua vida para Jesus. Agora, quando você entrega a sua vida para Jesus te salvar, o seu eu não existe mais. Você vai ter que lutar com essa velha natureza, caída e pecaminosa. Amém? E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Vai, igreja! Mais e mais. No santo, vai, gente. Amém. Tudo para Deus vale a pena, irmãos. A nossa vida diante do mundo, diante das pessoas, não é nada. Nosso status, o que eu tenho, carro, casa, moto, tudo isso é importante. Nos faz ir para lá, vir para cá. Mas nós não somos nada sem o Senhor. Se realmente nós cremos num reino vindouro, se realmente nós cremos que Jesus virá nos buscar, se realmente nós estamos nos preparando para ir com Jesus, nós deveríamos estar cada vez mais desapegados às coisas dessa terra. Não concorda comigo? Mas cada dia que passa, nós estamos mais apegados. Isso prova que nós não estamos nos preparando para a volta de Jesus, que vai nos levar. Jesus vai querer levar, a gente vai estar preso na terra. Só larga. A gente vai estar, não quero ir. Estou aqui. Eu demorei tanto para conquistar isso aqui. Isso não é alguém que quer ou que está esperando Jesus voltar. Isso não é a atitude de pessoas que estão ansiando pela volta de Jesus. Os sinais, irmãos, estão aí, pode até levar 1000 anos. A gente pode até não estar aqui, mas os sinais do fim estão à porta. Está à porta.
Não é verdade? Não estou aqui enchendo linguiça, não. Em nome de Jesus. Eu estou falando verdade. E a verdade tem que ser dita. Não é verdade? É verdade. É verdade. Por isso que tudo que Jesus nos ensina, por que Ele nos ensina? Porque agora nós estamos ali, diante de Jesus, ouvindo Ele. É como se nós estivéssemos no Sermão do Monte, inserido no Sermão do Monte, Jesus ali, e nós aqui, todo dia, ouvindo Jesus. Porque eu sei que todo dia, irmãos, você se conecta com Jesus. E se você não se conecta, por favor, alinha aí. Põe um prumo. Põe o prumo ali, alinha a coluna. O Sermão do Monte, ele é uma linha para a gente ir se ajustando. Lembra do exército? Quando faz uma linha, todos alinhadinhos, aí cobre. Aí vê quem está fora, vai se alinhando, não é? Não é assim? Aí pá, cobrir, tá, alinha todo mundo. O Sermão do Monte, ele nos alinha. Então, como eu disse que o Sermão do Monte são as atitudes do crente, eu olho para ele e falo, eu não estou tendo essa atitude, eu preciso me alinhar. Eu preciso buscar essa atitude. E como que eu busco a atitude? Com a minha própria força? Com as minhas aptidões? Estudando muito? Não, é no Espírito. É diminuindo o eu, é entrando no Espírito. Porque não tem como, gente. Sem o Espírito Santo você não faz nada. E outra, sem o Espírito Santo, você vai bater na porta do céu, morreu, vai na porta do céu, quero entrar. Como você chegou até aqui? Ah, com a minha própria força, vim pegando atalho. Quem lembra do filme Pelegrino? Entendeu? Aqui você não entra, não está selado. Não tem o selo da garantia, que é o Espírito. Você entende que a Bíblia inteira, ela é uma. Se você parar para pensar no novo, no velho, ela é uma. E como a Wanda ministrou uma vez, ela é uma carta de amor de Deus para nós. Não esqueça, hein, Wanda? Ei, Wanda, hein? Você esqueceu, eu não. Então, assim, e ela completa. O Novo Testamento pega a força lá do velho e traz. Deus mesmo fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, porque eu sou o Deus que fez a aliança lá atrás. E eu sou o mesmo que faço aliança com você. Essa aliança que eu faço com você é por intermédio do meu Filho Jesus. É o sangue. E agora esse meu Filho está falando para você andar nessa linha, nesse sermão. Se alinha com isso. Seja pobre de espírito. Chore. Seja manso. E a continuidade disso, irmão, vai ser demais. Mas o espírito de mansidão não é muito importante. Todos são importantes, mas o espírito de mansidão você vai precisar. Se você realmente quer caminhar com Cristo, seja manso. Amém? Amém. Eu vou só finalizar agora, lendo aqui o último parágrafo da carta que eu escrevi. O que nos compete fazer? O que temos que fazer? O que nos compete fazer? Precisamos encarar de frente o Sermão do Monte. Cumpre-nos meditar a respeito do mesmo, no que concerne à declaração dessa necessidade de sermos mansos. Precisamos considerar os exemplos que nos foram deixados, todos os exemplos que eu disse, que eu citei. E, acima de tudo, convém que volvamos os olhos para o próprio Senhor Jesus. Finalmente, devemos humilhar-nos e confessar
a nossa vergonha, incluindo não somente a pequenez da nossa estatura espiritual, mas também a nossa completa imperfeição. Em último lugar, temos a obrigação de pôr um ponto final em nosso próprio eu exigente. Seu eu é exigente. Nós temos que pôr um ponto final nisso. E que é a causa das nossas dificuldades, a fim de que aquele que nos adquiriu a um preço tão elevado possa vir e possuir-nos por inteiro. O seu eu tem que ir para que Jesus venha e te possua por inteiro. É isso mesmo, você tem que deixar Jesus te possuir por inteiro. Dê lugar para Jesus te possuir. Aí quando acontecer algo, não é o seu eu que vai falar primeiro. É o Espírito de Jesus que vai atuar. Você não vai ter mais reação com o seu eu. A reação que Deus quer olhar lá de cima e ver é a atuação do Espírito em você. Não preciso nem falar de Gálatas 5:22, que tem a lista dos frutos do Espírito. Então, assim, se eu me diminuir o meu eu, o Espírito Santo começa a ter as virtudes dentro de você. Você só vai ter os frutos do Espírito se você diminuir o seu eu. E esse foi o terceiro, sobre mansidão. Herdarão a terra. Amém? Que Deus te abençoe.